Muito bom dia, cliente Triconnect, amigo que segue a gente aqui hoje. Mais uma vez, uma quinta-feira, pós-feriado, dia de preguicinha aí para todo mundo. Mas vamos já colocar a cachola para funcionar aqui, relembrar tudo que a gente está aprendendo aqui nessa semana, né, nesse mês do LGPD. Já vou chamar aqui comigo meu parceiro do mês, o Dr. Rafael. Seja muito bem-vindo, Rafa. Obrigado, Paty. Bom dia a todos os clientes Triconnect. Bom dia. Então vamos lá, Rafa, começando mais uma quinta-feira aqui. E para não perder o costume, vamos relembrar o que a gente falou na quinta passada, né, para a fixação aqui do aprendizado de todo mundo. Então a gente vem falando, né, o que é o LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados. E eu queria relembrar com você uns tópicos e você vai explicando direitinho para a gente, tá, Rafa? Então Ah, aqui, aderente para dados físicos e virtuais. isso mesmo, aderente para dados físicos e virtuais. É importante fazermos essa marcação porque, como hoje em dia a grande massa de dado pessoal, na verdade de todo dado, né, ela está no ambiente online, muita gente acaba esquecendo dos dados offline, dos dados que estão em ambientes físicos, né? Friso que aqui a gente não fala de gaveta de escrivaninha, não fala de bloco de anotação, nada disso, mas existem ainda empresas que guardam arquivos em papel e é a melhor prática digitalizar e existem empresas especialistas nisso e é um dos gaps que a gente analisa aí no programa de implementação. Perfeito. Direito dos titulares, o que é mesmo? Direito do titular na verdade, a lei ela traz esse ensinamento, né? Os dados pessoais como propriedade. Direito do titular na verdade, os direitos que a lei dá para nós relacionados aos dados pessoais. Inclusive, vale aqui uma observação muito atual, por sinal, que essa semana, salvo o melhor juízo, um vereador do Rio de Janeiro fez a confusão, né? LGPD e LGBT e discursou em plenário, né, numa sessão virtual a respeito disso, e depois foi corrigido, salvo engano, também por um membro da OAB que estava presente na sessão, onde a discussão se deu em cima de um tema, de um conceito, que é autodeterminação informativa. Então, o deputado ele entendeu que aquilo se referia a uma questão de gênero, quando na verdade não é. Autodeterminação informativa é um conceito que a LGPD utiliza, que teve origem lá no direito alemão, que nada mais é do que o direito que nós, titulares, temos de saber o que é feito com nossos dados, de que forma ele é tratado e por quem ele é tratado. Né? Então, o titular, lembro, está no centro do palco, digamos assim, na LGPD. Então, são essas aí as considerações em relação a direitos de titular. Perfeito. As sanções. Sanções em dinheiro são as piores? Só um detalhe em relação ao último tópico, Paty, se me Tá. permite. Como esse vídeo fica gravado, eu disse que essa semana aconteceu isso, vamos contextualizar, né? A gente está aqui no dia 22 de abril de 2021. Então, só para, caso algum cliente veja isso no futuro, saiba aí o tempo que a gente está falando. Sanções. Existem sanções inúmeras e a mais evidente e a que mais é divulgada são as sanções em dinheiro, que realmente atrapalham o planejamento estratégico de toda empresa, né? Porque no fim do dia a gente trabalha, as empresas trabalham por obtenção de lucro e aí cumprir suas obrigações e evoluir no ecossistema ao qual ela está inserida, né? Mas não são as piores no meu entendimento, porque elas começam com sanções mais leves, que são as advertências, né? Passam pelas sanções pecuniárias, que são as em dinheiro, mas ela entra na parte reputacional. Então, a publicização de um incidente de dados é uma das sanções. Imagina uma empresa inserida no ecossistema financeiro, por exemplo, ser obrigada a deixar público um incidente de dados, né? Com certeza, reputacionalmente para ela vai ser muito ruim, ela vai perder cliente.
e tem as sanções relativas à não utilização de banco de dados. A gente sabe que a economia 4.0 hoje nos impõe muita característica online, né? Muito dado online sendo utilizado. Imagina uma empresa que tem isso, por exemplo, como core business, né? Uma empresa de um aplicativo, um Uber, um Airbnb ou um iFood, tendo essa sanção. Então, isso realmente é uma sanção que talvez seja pior do que uma sanção em dinheiro. Sim. E o que a gente falou também é a imagem, né, Rafa? Hoje todo mundo trabalha tanto com a imagem e demora tanto para construir, né, essa reputação, e às vezes por um descuido pode acontecer, né? Essa perca é maior do que a própria sanção em dinheiro, né? Com certeza, com certeza. Os personagens da LGPD, vamos falar um pouquinho deles? Quem são? Vamos falar. Pode falar, desculpa. Não, quem são eles? Tá bom. Na verdade, a LGPD ela traz lá alguns personagens, os principais, controlador, que é a empresa, né? A empresa que é responsável pelos tratamentos de dados, é responsável pelos critérios de tratamento de dados, e que é o CNPJ, né? Óbvio, reflete para os sócios, mas num primeiro momento é o CNPJ. Existe o operador, que é quem trata dados em nome do controlador. Então, a gente pode pensar em um funcionário da empresa, ou a gente pode pensar em uma empresa terceira também, né? A depender aí do tipo de negócio que essa empresa explora. E aí chamo atenção para um ponto muito importante, quando um operador é externo, que é a questão contratual. Então, aí sim entra o trabalho jurídico relevante, muito importante, para delimitar responsabilidades e para, de uma certa forma, analisar o quão adequado à LGPD a empresa operadora está, né? Justamente para preservar o negócio do controlador, uma vez que é o controlador que vai suportar aí eventual sanção, seja ela qual for. E o encarregado de dados. O encarregado de dados, ou DPO, Data Protection Officer, na nomenclatura da GDPR, é a pessoa responsável pelos processos, né? Não é o responsável continua sendo o controlador, mas é o encarregado. Eu acho que tem um áudio aberto, Paty, talvez da produção. Enfim. E aí ao encarregado cabe ali validar processos sempre do ponto de vista de preservação de direitos do titular, tá? Então, esse é o terceiro agente. E aí existem os agentes externos, né? Que a gente vai falar um pouquinho hoje, acho que é o tema da nossa... Isso. Tá. Não vai dar spoiler hoje você. Não, hoje não vou. E a última, para a gente relembrar aqui, tendo a política de privacidade publicada, a minha empresa já está ok? Olha, como tudo no direito, né, a resposta depende, mas muito provavelmente não, porque a política de privacidade é um documento, entre muitos outros, né? Eu costumo dizer que talvez seja ali o documento inaugural. Então, existe a política de privacidade, e essa política de privacidade ela vai simplesmente externar para quem está... para qualquer titular que está ali compartilhando ou tendo os dados tratados pela empresa, o que é feito, né, com os dados dele. Então, se é compartilhado com outra empresa ou não, a forma como esse titular exerce os direitos que a legislação traz para ele, né? Se em algum ponto existe a questão do consentimento, qual é a base legal, enfim, esse tipo de coisa é abordado ali na política de privacidade, mas não encerra a conformidade, muito pelo contrário, ela inaugura um processo de conformidade. Eu acho que é aquilo que a gente comentou, né? Mostra o tanto quanto a empresa está preocupada em se adequar e deixando público o que ela faz, os procedimentos e tudo mais. Que é o pontapé inicial de tudo mesmo, né? Aí. Então, bem, relembramos tudo. Então, pessoal que estiver acompanhando a gente hoje aqui, depois se estiver na gravada, tiver alguma dúvida, lembra de entrar lá no post e deixar a dúvida para nós. Mas se ficou alguma dúvida aqui, para quem está acompanhando agora ao vivo, já manda alguma mensagenzinha que a gente responde no final. Agora a gente vai começar
a aula de hoje, né? Hoje vai ser uma super aula aqui com o Rafa. Começando aqui já perguntando para você, Rafa, o que é a NPD e para que serve? Interessante a pergunta. Na verdade, a gente, né, como eu disse lá no primeiro dia, a gente vai construindo junto conhecimento e hoje a gente fala um pouquinho desse agente externo, né? Agente externo das corporações, mas que é presente na lei. A ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Vou começar a explicação aqui com uma analogia simples, que eu acho que todo mundo vai entender. A ANPD está para dados pessoais, assim como a Anatel está para telefonia, né? Eu estava vendo há pouco a ANPD, um vídeo da ANPD institucional que já está no Instagram, então a ANPD já começou com uma presença aí ostensiva, inclusive em plataformas digitais, em redes sociais, onde uma das diretoras, né, inclusive a gente teve o prazer de recebê-la aqui nos limites da OAB Campinas, a Miriam Wimmer, ela define bem, né, a ANPD. A ANPD é uma agência regulamentadora de fiscalização também, que tem papéis múltiplos. Começa ali pela educação, a ANPD vem batendo muito em cima disso, né, nesses primeiros meses de vida, educação, disseminação de cultura, passa ali pela função de regulamentação, vai passar também pela questão de fiscalização e, eventualmente, funções sancionatórias, né, que são as aplicações das penalidades. Então, é uma agência pequena, relativamente pequena, mas que tem aí um grande desafio pela frente. Um grande desafio pela frente, que é inaugurar no Brasil essa cultura, mais do que uma lei, mais do que processos, né, mais do que adequações que as empresas têm que passar, ela tem aí essa principal responsabilidade, que é a questão de cultura. Então, essa é a ANPD, né, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que tem como responsabilidade aí, abaixo dela, regulamentar, fiscalizar e promover educação para que cheguem todos os brasileiros aí sobre privacidade, que é a finalidade da proteção de dados. Perfeito. E falando dessa agência, ela já fez alguma coisa, Rafa? Ela já começou a se movimentar? Apesar de pouco tempo, pouco tempo de vida, ela foi instituída em novembro do ano passado, então depois da vigência da lei, então a lei é vigente a partir de setembro de 2020, e a gente tem a ANPD se formando a partir de novembro. Ela já fez, sim, algumas coisas bastante importantes, né? Ela já lançou ali alguns documentos, o primeiro deles é o planejamento estratégico que coloca ali roadmaps importantes de quais são os objetivos e como ela vai fazer para chegar nesses objetivos, e aí esse objetivo desce para as empresas, né, para o Brasil de uma forma geral. Então isso é muito importante que a gente frise. A gente tem como objetivo ali, estou pegando uma colinha aqui, Paty, promover o fortalecimento da cultura de proteção de dados pessoais, então vai em linha com aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Objetivo número 2, estabelecer ambiente normativo, eficaz, capaz de dar às pessoas físicas, né, a efetiva proteção de dados pessoais. E o objetivo 3, aprimorar as condições para cumprimento das competências legais. E é uma condição realmente de fiscalizar e eventualmente sancionar, né? Isso tudo se dá pela nova realidade que a gente vive, né? Então, a gente viu surgindo com a internet ali novas realidades digitais, trabalho à distância, mudando aí os paradigmas de relação de consumo, até meio de transporte e medicina foi afetado por isso, né? A gente vê hoje empresas funcionando via aplicativo e telemedicina é realmente uma realidade. Então, ela já fez bastante coisa nesse sentido e publicou ali algumas portarias, né? Publicou o regimento interno. O regimento interno é muito importante justamente para a gente conseguir se comunicar e ter ali trocas efetivas com a ANPD. Então, lá existem as regras de como as empresas elas vão falar com a ANPD, porque imagina só, né? O Brasil é um país de dimensão continental que tem alguns milhões de empresários, né? Consequentemente, milhões de empresas. Imagina se cada empresa tiver uma forma de chegar na ANPD, por e-mail, um formulário, cada uma com um formulário. Então,
esse regimento interno ele vem regrar isso muito bem. Uma outra portaria traz aqueles roadmaps de ações que eu falei agora, que são presentes lá no planejamento estratégico. E o que ela fez também, e aí já partindo para a finalização da resposta, Paty, contato com outras agências de fiscalização, né? Porque, olha só, eu falei aqui ainda hoje, né, de duas coisas antagônicas. A primeira é que a estrutura da ANPD é uma estrutura muito pequena, e realmente são poucos diretores, ela não teve um orçamento estipulado ainda para formar a sua estrutura macro, né? E a outra coisa que eu falei que é antagônica a essa é a questão do tamanho do Brasil e a quantidade de empresas que aqui existem, né? Então, sozinha, obviamente, ela não vai conseguir fazer muita coisa, ela não vai conseguir cumprir os objetivos presentes no planejamento estratégico. Então, o que ela está fazendo, né? Ela se propôs a falar com outras agências de fiscalização que exercem, de certa forma, controle em alguma vertical de negócio no Brasil, justamente para as normatizações descerem. A primeira foi a Senacom. Então, já houve ali, já aconteceram ali reuniões e certamente pela Senacom deve descer também alguns regulamentos que visam o objetivo de privacidade de dados. E a gente espera, né, nessa mesma linha, e isso já foi sinalizado pela ANPD, que essa comunicação, né, esse convênio, digamos assim, aconteça também com outras agências. Por exemplo, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anatel e assim por diante, né? E a pergunta que isso tudo vem responder é aquela que todos fazem desde 2018, se a legislação vai pegar ou não, né? E aí eu repasso a pergunta para quem ainda tem essa dúvida. Se não fosse pegar, será que toda essa movimentação seria feita? Então, esse é um ponto bastante interessante. Sim, eu até ia te perguntar isso, porque eu falei assim, ó, diante disso, lei em vigor, criado uma agência reguladora, e diante de toda essa movimentação que ela já vem fazendo, não tem como falar que não vai pegar, né? Eu acredito que às vezes pode entrar naquele ponto que você falou nos nossos últimos encontros, que ela pode mudar algumas formas de acordo com o porte da empresa, né? Alguns, ou às vezes, não sei, agora eu vou falar coisa tipo leiga minha, alguma coisa assim, tipo, que nem o E-Social, tipo, entrando por etapas, até que parte que a pessoa pode ir ou não, porque isso não foi divulgado, né? Então, tipo, todo mundo tem que se adequar. Então, assim, eu acredito que não só pegou, como a gente tem que correr para quem não começou ainda a se regularizar, né, Rafa? Com certeza, isso é fato, né? E eu penso, talvez, né, até fazendo um paralelo aqui, e aí entrando um pouquinho até na área da Triconnect, né, que funciona aí como um ponto na região de seleção de bons profissionais, né? A pandemia ela vem prejudicando muita gente, né? Muitas empresas, muitos negócios de forma geral, muitas verticais de negócio, né? Mas, por outro lado, algumas outras questões evoluíram, né? Uma delas é a questão da qualificação profissional. Eu tenho uma pessoa próxima, né, que se dedica a essa área já há bastante tempo, cerca de 20 anos. E eu conversando com ele esses dias, ele me disse o seguinte, que ele percebeu evolução profissional do ponto de vista de qualificação que ele costumava ver em 6, 7 anos em 1 ano, porque as pessoas acabam ficando reclusas, sem possibilidade de sair, e se dedicam a se qualificarem, né? E eu penso que talvez essa mesma lógica possa ser utilizada para a normatização da ANPD, né? Normatização entrando nessa linha de cumprimento de lacuna, né? Você disse que hoje em dia toda empresa precisa, e pode ser que ela venha dizendo quem precisa, quem não precisa, de que forma precisa, até que ponto cada empresa vai. Essa é a função normativa, né, que a Miriam comentou naquele vídeo que eu mencionei há pouco, né? Então, esse boom da utilização de dados, da utilização do ambiente online, pode ser que acelere essa questão de normatização
e tudo isso em função da pandemia, né? Se a gente viesse no ritmo que a gente vinha até março do ano passado, talvez a coisa fosse menos acelerada, penso eu. Então, é possível que a gente veja ali uma estilingada, como se diz aqui no interior, né, de normatização, de atuação da ANPD, juntamente com outras agências de fiscalização, e aí, respondendo à pergunta que você fez agora no início da tua colocação, certamente as empresas precisam se preocupar. Tá? Esse é o recado que fica. Cada uma na medida em que pode, fazendo a adequação de forma customizada, com alguém junto ali do negócio, sem atropelar, sem nenhum atropelo, sem nenhuma afobação, mas é importante que todos se movimentem sim. Não, perfeito, Rafa. E para finalizar nesse assunto da ANPD, falando em relação ao judiciário, como que está a relação do judiciário com a LGPD hoje? Então, olha que interessante, né? O judiciário sempre funcionando ali como um poder moderador, digamos assim, tem como função institucional a questão de solução de conflitos e de aplicação de sanção, multa, condenação, né? É para isso que o Poder Judiciário serve. A parte sancionatória da LGPD ela ainda não é vigente. A gente sabe que ela vai ser vigente a partir de agosto, e aí sim a gente vai ter lá todo o rito de multas e de recursos administrativos, que na verdade é uma etapa antes da judicialização. Né? Mas o judiciário já tem utilizado a LGPD como fundamento de sentença, né? Os juízes, por princípio constitucional, precisam fundamentar as suas decisões, sejam quais forem, né? Desde um simples despacho até uma sentença, ou até um voto no acordo no tribunal, o juiz precisa fundamentar, e a LGPD ela já tem sido objeto dessas fundamentações. E aqui eu separei 4 decisões que vou passar aqui de forma rápida para a gente entender como que a coisa tem evoluído, né? Teve uma decisão de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre o uso indevido de dados. O juiz condenou uma construtora por ter feito uso indevido de dados pessoais do cliente. A construtora teria compartilhado dados do autor a empresas estranhas ao contrato. A gente sabe que o contrato, muitas vezes desdenhado por muitos, é uma ferramenta jurídica importante, né? Então, essa construtora ela teria compartilhado os dados pessoais do cliente fora dos limites de contrato, sem o consentimento dele. A gente sabe que para determinadas ações com dados pessoais, para determinados tratamentos, a base legal adequada é o consentimento. Isso não aconteceu. E aí houve ali como fundamento na LGPD, na Lei 3.709 de 2018, a condenação para que a construtora pagasse a essa pessoa o valor de R$10 mil. Então, essa é uma decisão de São Paulo, né? Uma outra decisão aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comercialização de dados pessoais também, né? O autor provou que o e-commerce atuou como intermediário de comercialização maciça de dados pessoais. O juiz, de forma liminar, em tutela de urgência, que é uma decisão que não afeta o pedido final da ação, mas ele vê ali indícios de possibilidade de condenação, então ele antecipa ali uma decisão que ele vai rever futuramente. O juiz ordenou, então, de maneira liminar, que a empresa se abstivesse de divulgar os dados do indivíduo sob pena de multa de R$2 mil por dia em descumprimento. Decisão do Distrito Federal. Uma outra do Distrito Federal aqui, uma empresa vendia dados pessoais como nome, RG, CPF, telefone, e-mail e profissão. Essa ação, essa decisão do Tribunal de Justiça foi motivada por uma ação civil pública movida pelo Ministério Público e sob um argumento constitucional de inviabilidade à intimidade da vida privada. Aqui eu vou colocar 2 observações, tá? Quem quiser saber mais sobre Lei Geral de Proteção de Dados e tem hábito de seguir pessoas, existe um promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal. Eu vou falar o primeiro nome, não vou me arriscar a falar o segundo, porque é um nome estrangeiro e eu não vou acertar a pronúncia, mas o nome dele é Frederico. Ele é um promotor do Distrito Federal. Ele tem temas importantes lá, e ele traz alguns temas e decisões e
questões importantes sobre a LGPD. Então, é um bom ponto de referência. E a outra coisa que eu destaco aqui é que o argumento aceito pelo judiciário, que o promotor trouxe, foi embasado na Constituição Federal. Então, não foi embasado em uma lei, que já é algo importante, nem uma lei ordinária, nem uma lei constitucional, nem em direito comparado em uma decisão da Europa. Não, foi embasado na Constituição. Então, quando a gente fala de algo constitucional, vocês que trabalham com tributos sabem até melhor do que eu, é algo realmente que traz ali uma certa segurança jurídica e uma certa preocupação do ponto de vista de adequação. Ou seja, é uma discussão que, no mínimo, se for judicializada, pode chegar no STF. Então, não é rápida e tende a ser algo seguro, né, do ponto de vista de legislação, de cumprimento da LGPD. O outro ponto aqui, penúltimo exemplo que eu trouxe da atuação do judiciário, tendo como fundamento a LGPD, é uma empresa de informática que vendia dados e era possível encontrar pacotes de dados pessoais de acordo com as profissões exercidas pelos seus titulares. Depois da propositura da ação, o site da empresa foi, ao que tudo indica, retirado do ar. Essa foi a primeira ação civil pública, né, impetrada depois da vigência da LGPD. Eu não tenho dúvida de que a ação estava pronta, esperando só a vigência para que o Frederico, que foi no Distrito Federal, propusesse a ação. Aí a empresa tirou o site do ar e o juiz entendeu que não havia objeto para julgamento, mas ele já se manifestou também, tendo em vista ali a questão de privacidade de dados. E a última aqui, essa um pouquinho fora da curva, fora do que a gente tem visto aqui, viu aqui de exemplo, que é o quinto e último exemplo de atuação do judiciário. Um estudante de Recife ingressou com uma ação contra a empresa de transporte coletivo que usa de forma obrigatória o reconhecimento facial. O reconhecimento facial, a gente sabe, é um dado sensível. E o judiciário se manifestou nesse sentido, né? Colocando ali alguns regramentos. E então é algo presente no nosso dia a dia, né? Inclusive para desbloqueio de smartphone. E o judiciário pernambucano ele já se manifestou nesse sentido. Ainda falando de judiciário, fazendo até um benchmark com empresas de uma forma geral. Semana passada, inclusive, eu assisti uma palestra bastante interessante que trazia isso como tema. Os órgãos do judiciário eles já estão se adequando à LGPD, né? Semana passada eu assisti uma interação do professor Bruno Bioni, que é uma referência aí, assim como é também a Patrícia Peck, na área de privacidade de dados, e ele tinha ali como interlocutora uma desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que foi nomeada como encarregada de dados, como DPO do tribunal, e ela estava dizendo ali a respeito das melhores práticas, da dificuldade que é da implementação de cultura em uma estrutura grande como a do tribunal, né? Então, assim, além de utilizar a LGPD como fundamento jurídico para decisões na própria função institucional que tem, o judiciário, dentro de casa, já está preocupado com essa adequação. Então, a gente viu aí esse exemplo da desembargadora lá de Santa Catarina. Em São Paulo também já há uma iniciativa nesse sentido. Então, salvo o melhor juízo, existe já um desembargador que foi nomeado como encarregado de dados aqui. Até peço desculpa de não ter feito direito a minha lição de casa aqui, ter trazido um exemplo aqui do nosso estado, mas vi alguma coisa nesse sentido, sim. E aí, né, finalizando a resposta, agora sim, finalizando, a importância da gente seguir pelo menos o básico ali, para a gente começar de alguma maneira. Porque o judiciário já tem se manifestado em decisões e em adequação dentro da sua própria estrutura, dentro de casa. Perfeito, Rafa. Então, os incidentes com dados pessoais estão acontecendo, sempre aconteceram, né? Estão chegando cada vez mais próximos da gente, da realidade do menor, assim, né? Porque a gente fala muito já teve caso do Facebook, que a gente conhece, até fora do país também, uns casos famosos, né? Que você também pode até relembrar para a gente. Enfim, a gente tem que tomar cuidado e estar se adequando, né? Porque a gente não quer aterrorizar ninguém, mas que os vazamentos existem e que as sanções e o judiciário já está andando aí, né?
Na verdade, esse é um tema bastante importante e é importante a gente fazer esse exercício e começar a trazer isso para a nossa realidade, né? Porque quando começa essa discussão, para qualquer legislação, é assim que funciona. Quando começa a discussão, quando começa a escrita da lei, quando as comissões dos congressos, dos parlamentos do mundo afora aí, começam a esboçar algum texto de lei, a gente vê uma coisa muito distante. E assim também aconteceu com a LGPD. Inclusive exemplos, né? Em apresentações que eu fazia, por exemplo, lá em 2018, os exemplos que a gente dava eram exemplos de vazamento na estrutura de tecnologia da Boeing, que propiciou ali uma indenização muito grande para os titulares, dados vazados ou usados de maneira inadequada por grandes plataformas, né? Como o Facebook, como o Google. Quando a gente fala de uso de dados de maneira inadequada por grandes plataformas, a gente pode ali entender, por exemplo, uma justificativa de base legal que não condiz com o que precisa ser feito, e aí a agência vai lá, fiscaliza e multa. Mas são coisas, Paty, acho que você vai concordar comigo, que não chegam próximas de nós, né? Nessa época eu lembro que lançaram aquele aplicativo que envelhecia as pessoas, né? E aí depois, como já estava nesse ambiente de discussão de privacidade, falaram, pô, leia lá o termo, a sua imagem vai para a Rússia, e as pessoas podem usar a sua imagem de maneira como bem entenderem. Mesmo assim, o aplicativo era próximo, mas as sanções, os prejuízos, a gente não conseguia aterrissar para nós, né? E aí, eu mesmo, né, não nessa época, porque eu já vinha estudando bastante, mas em algum momento eu tinha essa ideia de que só seria prejudicado por algum incidente pessoas que têm uma vida online muito ativa, né? E aí eu falo aqui, por exemplo, do meu pai. Meu pai, acho que eu já falei isso aqui, mas agora cabe de novo o exemplo. Ele não usa nada, não tem nem o WhatsApp, ele não usa, né? E teve os dados pessoais dele vazados e foi um inferno na vida dele agora, porque chegou um dia ele recebeu 26 ligações para oferecimento de crédito consignado, né, de um banco que propaga propaganda na televisão, em todas as mídias, falando sobre privacidade. Então, você percebe que a coisa começa a chegar na gente, né? Um outro primo meu, né, a gente está tomando aqui algumas medidas, os dados dele foram vazados e compraram com o cartão de crédito dele cerca de 50 mil reais gastaram no cartão de crédito dele, e não foi ele. Então, assim, isso tudo acontece por força de vazamento de dados, né? Eu, lá em 2015, tive uma linha de uma operadora celular aqui no meu nome e não foi eu que fiz. Por quê? Porque foi vazado dado pessoal, né? Então, assim, esses inconvenientes que acontecem já há algum tempo, eles acontecem por má gestão de dado pessoal. Tá? Então, isso é que faz com que a gente aterrize os conceitos e a necessidade das empresas terem ali a preocupação em ter ali uma boa cultura de privacidade, uma boa gestão de dados pessoais, ou seja, a conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, dessa forma, eu entendo que a gente consegue aterrissar melhor. E aí, não como um conselho, né, porque, como diziam os nossos avós, conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia, né, mas como uma dica que tem a ver com LGPD. Desconfie de tudo, né, desconfie de um SMS que você recebe pedindo para clicar em um link, desconfie de uma ligação dizendo ser do banco, com todos os seus dados, e aí você se sente seguro, porque ele sabe já dos seus dados, dizendo que um motoboy vai passar na sua casa para pegar o seu cartão. Isso aconteceu semana passada. Né? Desconfie de quem te liga pedindo para confirmar um código SMS que você está recebendo no seu celular, aquele velho golpe do LX que a gente já conhece, que a pessoa clona o teu WhatsApp e começa a pedir dinheiro emprestado para todo mundo. Isso tudo acontece por incidente de dado pessoal, ou vulgarmente conhecido como vazamento. Então, fechando aqui, né, fazendo um resuminho da resposta, que foi um pouco longa e alguém pode ter ficado confuso, existia lá no passado coisas macro, que era difícil de entender a relação que tinha ali de
falha em privacidade e prejuízo, que era a questão da Boeing, da Google, do Facebook, e agora isso a gente aterriza, né? São coisas que a gente ou já aconteceu conosco, ou a gente conhece alguém que aconteceu, né? Então, isso tudo tem a ver, sim, com privacidade de dados. Perfeito, Rafa. Eu acho que esse assunto fechou muito bem agora esse primeiro bloco nosso. Eu acho que a gente pode fechar aqui para o intervalo e as pessoas fiquem aí refletindo, né? Você, como ouvinte aí, como dono do seu titular, né? Dos seus dados, o que você está fazendo com eles, né? Se você está se prevenindo e você, empresário, como que está tratando os dados das pessoas que você tem acesso aí na sua empresa, né? Eu acho que é uma boa reflexão aqui que a gente fecha e vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco. Até mais. Bom, estamos de volta. E como nas semanas anteriores, eu vou fazer aqui com o Rafa um bate-volta rapidinho para fazer a fixação de tudo que a gente falou hoje. Tá bom, Rafa? Então vamos lá. Vamos lá. Primeira perguntinha. A NPD vai cumprir o papel que lhe cabe ou a lei não vai pegar? Olha, Paty, eu torço para que cumpra, viu? Acho que vai cumprir, penso eu que vai, pelas movimentações intensas que têm sido feitas a partir de novembro. Demorou para ser instituída a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Você vê, a lei ficou vigente em setembro, mas ela já era uma realidade desde 2019. A gente esperava que a agência fosse estabelecida antes, não foi. Portanto, demorou, mas ela tem mostrado uma intensidade grande de trabalho. Então, eu espero que ela cumpra, acho que cumpre e espero que cumpra. Acho que cumpre por essas manifestações e espero que cumpra porque grande parte do meu negócio, né,
como eu sou um profissional que trabalha com isso, o principal produto do escritório é relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso mostra o quanto eu acredito que a privacidade vai ser um tema presente aí na nossa vida cada vez mais. Sim. E que você falou, é atual. Diante de toda a mudança que a gente teve o ano passado, né, a gente vem tendo, né, com o aumento da tecnologia, que nem você falou, com o comércio 4.0, mas agora com a pandemia, tudo mais voltado mesmo com a tecnologia, né, seja aula online, né, com escola no trabalho, todo lugar agora, mercado, farmácia, tudo, né, então assim, tipo, aumentou-se aquele leque, né. Exatamente, é isso aí. Segunda perguntinha de fixação. E o judiciário? Mesmo a lei sendo administrativa, vai olhar a LGPD de alguma outra maneira? Já começou a olhar, né? A gente viu hoje aqui alguns exemplos de forma rápida, aqui a gente citou 5 decisões judiciais e 2 tribunais que já estão em processo de adequação, né? As decisões judiciais tendo como fundamento jurídico a Lei Geral de Proteção de Dados e um deles ancorados na Constituição Federal, ou seja, não é em lei ordinária, complementar, decreto-lei, nada disso, é na Constituição. Então, isso dá uma seriedade muito grande para o tema, porque, como eu disse, um pré-questionamento constitucional, mesmo em sede de liminar, pode fazer a coisa chegar no STF, né? E eles, propriamente ditos, né, ou dentro de casa, digamos assim, já têm gastado energia no sentido de se adequar, né? Então, penso eu que o judiciário, mesmo sendo uma lei administrativa, certamente vai olhar com um carinho ali, com atenção a esse ambiente normativo, né? Talvez, quando as multas começarem a ser aplicadas a partir de agosto, demore um pouquinho mais para o judiciário se manifestar, né? Até porque é importante entender como cada autoridade administrativa espalhada aí pelo Brasil vai entender e vai se debruçar e vai normatizar sobre a LGPD, né? A gente sabe que existem lá as esferas as esferas administrativas de recurso, enfim, mas que o judiciário vai se manifestar, certamente vai. Perfeito. E a terceira pergunta, já falamos, os chamados vazamentos de dados. Isso acontece com os outros ou com quem só se expõe na internet? A gente falou um pouquinho antes do intervalo, né, mas sempre vale o reforço. Para surpresa de alguns, né, ou de muitos, não acontece só com quem se expõe na internet, muito pelo contrário, né, até porque esses vazamentos de dados eles acontecem em inúmeros bancos, né, de dados, inclusive bancos fiscais do Brasil, né, bancos como o da Receita Federal, nada foi excluído, né? Existiram aqueles mega vazamentos que pegou todo mundo, né? Prova que pegou todo mundo é que, pelo que foi divulgado, foram vazados dados de 220 milhões de pessoas, que são mais pessoas do que nós temos vivas hoje no Brasil, né? Então, vazou-se dados de gente morta também. Então, prova de que não o vazamento não acontece só com quem se expõe, acontece com todos nós, né? E a gente percebe um volume cada vez maior de gente que a gente conhece, que teve ali algum prejuízo por vazamento de dados, ou algum próximo, algum conhecido de conhecido que teve. Você vê que a coisa começa a chegar próxima. Infelizmente, né, pelo momento que a gente vive, essa comparação ela não dá para não ser feita, mas é igual a Covid, né? Quando começou, era algo muito distante, muito pouca gente, e aí a gente viu a coisa se aproximando, pegando amigos, pegando parentes de amigos, pegando parentes. E assim acontece também com a questão do vazamento de dados, né? Então, não é só com quem se expõe muito pela internet, não é. Isso é um fato. Fato, né? Concretizado já, né? Com certeza. E agora, assim, para finalizar o dia de hoje, deixo aberto esse espaço agora para você, se você quer finalizar com algum assunto aqui importante, e já deixar um gancho para a semana que vem, que a Gra vai estar aqui com você. Legal, legal. Na verdade, eu quero simplesmente compartilhar
compartilhar uma melhor prática, digamos assim, que eu tenho trazido para mim, né? E que tem a ver, obviamente, com o tema, que é ter critérios. Né? Ter critérios. A pandemia fez a gente virar clientes de plataformas online de vendas, por exemplo. Né? E aí é comum essas plataformas trazerem a classificação dos vendedores. Né? Então, a gente vê lá uma escala, né, na plataforma mais conhecida que a gente tem aqui. Ontem eu fiz 2 compras nessa plataforma, coisas pequenas, enfim. Para você ter uma ideia, eu comprei pimenta e comprei umas bolachinhas assim para colocar o copo, né? Uhum. E aí a gente compra lá, porque é barato, não cobra frete, é vantagem, é vantajoso. Antigamente, quem comprava muito online, eu não comprava muito, comecei a comprar agora faz pouco tempo, mas as pessoas compravam e tinham como critério único e exclusivamente o preço. Né? Por quê? A gente sabe quanto é difícil ganhar dinheiro, né? A gente trabalha dia a dia, e aí mais barato a pessoa comprava. Aí hoje nessas plataformas já não é mais o preço só o critério, a pessoa olha o preço, obviamente, porque dinheiro não dá em árvore, né? A gente tem que valorizar o nosso trabalho, o nosso suor aí, dia a dia, mas é importante também a reputação do vendedor. Eu, por exemplo, prefiro pagar um pouquinho mais caro em alguém que esteja verdinho, classificado como um bom vendedor nessas plataformas de e-commerce, do que pagar mais barato em alguém que está no vermelhinho, ou que não tem histórico de venda, ou que é classificado como um mau vendedor. Né? Então, esse é um dos critérios que eu utilizo, entre outros. Né? Talvez seja interessante a gente começar a utilizar o critério de prestigiar empresas que tenham uma política de privacidade adequada. Por quê? Porque aquilo em algum momento pode beneficiar ou prejudicar a gente também, né, Paty? Então, existem empresas, como é o caso da Triconnect, que têm responsabilidade social nesse sentido e se preocupam desde agora com esse tipo de custo, né, de gasto, de investimento, digamos assim, nada mais justo do que um consumidor que vai se beneficiar do serviço tenha isso como critério, porque afinal de contas, o final desse processo de aculturamento, digamos assim, é fazer com que a gente entenda que o dado pessoal é uma propriedade nossa. Tá? Se o nosso dado pessoal ele é vazado, acontece algum incidente com esse dado pessoal, nós seremos prejudicados, né? Na nossa imagem, ou nós seremos prejudicados, inclusive financeiramente, e aí a gente vai ter perda de tempo, perda de energia para ir atrás de resolver problemas. Por exemplo, esse do meu primo que eu mencionei agora, imagina, 50 mil reais em compra de cartão de crédito. Obviamente o banco vai pagar, né? O banco se submete a uma série de legislações, né? Muitas delas beneficiam os bancos, mas a consumerista beneficia o consumidor. Mas não é só dinheiro, né, Paty? Então, assim, é energia, é deixar de trabalhar porque tem que ir no banco, é contratar advogado. Então, assim, importante o recado que eu queria deixar aqui hoje, né, é para que a gente comece a pensar em proteção de dados e privacidade como um critério. Né? Então, se a gente vai contratar com alguma empresa, vamos tentar, né, entrar no site, ver se a empresa tem uma política de privacidade. Não vou ser preciosista aqui, né, porque eu trabalho com isso, eu acabo virando um cacuete, né, mas eu não vou ser inocente aqui de falar para as pessoas lerem as políticas de privacidade, porque são páginas e páginas gigantes, né? Mas se ela já tem uma política de privacidade, legal. Talvez um próximo critério seja procurar quem é o encarregado daquela empresa. Porque se a empresa tem uma política e tem um encarregado, se acontecer alguma coisa, como a gente diz no meio corporativo, né, a gente enquanto consumidor, sabe que pescoço apertar. Então, a gente vai lá conseguir fazer contato com uma pessoa que trata desse assunto. Então, o recado que fica e o gancho para a semana que vem é exatamente esse, né? Que a gente coloque, de alguma maneira, privacidade e proteção de dados como critério para consumir de outras empresas. É isso. Perfeito, recado, Rafa. Eu fecho hoje o dia com muito aprendizado e o maior deles, além de todos, né, é a gente valorizar realmente a empresa que está em conformidade ou que está buscando sim estar em conformidade, e eu, quanto titular dos meus dados, quão responsável eu sou, né, de procurar empresas que têm esse cuidado, seja no mundo online, onde a gente vai fazer uma compra, que seja, né, Rafa, a gente prezar muito bem hoje
É para quem a gente passa, porque antigamente qual que é o seu CPF? Para fazer um cadastrinho aqui. Não, mas espera aí, mas para que você quer meu CPF, né? Eu começar a questionar e entender o porquê, né? Eu acredito que a lei pegou sim, e as pessoas vão ter que se adequar, e os maiores fiscalizadores acho que somos nós mesmos, né? Os titulares. Certamente, certamente. Dada a dimensão do Brasil, né? Certamente, pelo menos no primeiro momento, sim. Perfeito, Rafa. Muito obrigado por mais uma quinta-feira aqui com você. Semana que vem tem mais, viu, gente? Então, quem está acompanhando a gente agora nesse mês de abril, semana que vem, quinta-feira, a Gra vai estar aqui com o Rafa, finalizando o assunto LGPD. Mas, assim, a gente está disponível para vocês. Se te continuar alguma dúvida, surgiu dúvida, vai plantar ou com quem buscar, com quem fazer, procurem a gente, que a gente está aqui para sanar todas as dúvidas. Um grande beijo, Rafa. Obrigado por mais uma quinta-feira Eu é e que até agradeço a mais. oportunidade. Até.